Queridos, estamos de volta com a nossa terça da motivação e temos lido Números, capítulo de número 19. Então, voltando ao ponto onde paramos, Deus está, através de Moisés, trazendo instruções a Arão. E ele já tem dado uma série de instruções no livro de Levítico, todas elas ligadas ao santuário, ao culto e aquilo que se deveria oferecer diante de Deus. No livro de Números, capítulo 19, há todo o interesse de Deus aqui em preparar o coração da casa sacerdotal, assim como de toda uma nação, para entender que há uma expiação acontecendo aqui. Uma expiação pelos pecados, uma vez que há um animal que será morto. Claro que a carta aos Hebreus, ela faz questão lá no capítulo de número 10 de nos afirmar que o próprio Senhor Jesus, ele falou no secreto conselho ao Pai que o Pai não quis sacrifícios e ofertas. Por quê? Porque tudo que era feito no Antigo Testamento apontava para o sangue que foi derramado de um inocente, que era o sangue de Abel, lá atrás. E trazia à memória que aquele sangue era um sangue que cobria as pessoas. Todavia, o sangue que o Senhor aceitaria e receberia, ele não viria ou não seria derramado apenas para cobrir o homem, mas ele seria derramado para purificar o homem. E como ele seria derramado para purificar o homem, o que é que Deus decide fazer? Ele decide mostrar claramente ao longo de todo o Antigo Testamento, a partir daquilo que o escritor aos Hebreus chama no capítulo 10 de sombras, ele começa a mostrar quais as exigências que ele tem para que a expiação seja uma realidade para a vida do povo, uma vez que eles possam se sentir tranquilizados, uma vez que eles possam se sentir tocados, uma vez que eles possam se sentir plenamente gratos pelo perdão, e eu diria pelo perdão ministrado e manifesto através daquele sacrifício. Neste capítulo 19, o sacrifício aqui seria de uma novilha vermelha ou de uma bezerra ruiva, dependendo da sua tradição. E este sacrifício, ele deveria ser feito para que a partir dali o Senhor também pudesse revelar-se como o Deus dos sacerdotes e como o Deus do povo. Depois leia Levítico capítulo 16 e você vai entender melhor parte do que eu estou falando aqui. Por que eu digo parte? Porque Levítico 16 aponta para algumas coisas importantes sobre o sacrifício anual apresentado pelos sacerdotes. Isto não significava dizer que ele entrava ali ou estava com Deus uma vez por ano apenas. Ele convivia todo um dia a dia na presença de Deus, ligado ao altar de sacrifício, ligado à pia do tabernáculo, ligado à mesa dos pães do tabernáculo, ligado ao candelabro do tabernáculo, ligado ao altar de incenso, ligado ao véu e à arca da aliança e a tampa do propiciatório que estava sobre a arca. Ele vivia totalmente ligado. Agora, aquele dia chamado de Yom Kippur, o dia da expiação, era um dia que ele agia diante de Deus com todas as expectativas que envolvia o coração de todos os hebreus que ali estavam no deserto sob a tutela e a liderança de Moisés. Neste capítulo 19 de Números, nós temos
a informação do que acontecia e do que deveria ser feito com relação a esta novilha ou a esta bezerra ruiva. O que era para ser feito. E tudo que era para ser feito, é bom que se diga aqui, era para ser feito pelo sacerdote. Se você observar o capítulo 19 que nós lemos, o texto diz: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu o jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará para fora do arraial. Por quê? Porque ela está agora sob a sua responsabilidade para que ele a conduza para o sacrifício. Então, vinha a oferta. E uma vez que a oferta vinha, o Senhor diz: eu quero que isto sirva de lei. Digam aos filhos de Israel que eu quero uma novilha vermelha ou uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, sobre que não subiu o jugo. Preste atenção, que o pedido de Deus, ele está ligado aqui a 3 características que envolviam esta bezerra, sob a qual viria a ferramenta do sacerdote para que ela pudesse ser apresentada como sacrifício expiatório em favor dos filhos de Israel e da casa sacerdotal. Então, a Bíblia diz que eram 3 características. Primeiro, diz que essa bezerra ou essa novilha vermelha, ela tinha que ser sem defeito. Segundo, diz que ela não deveria ter mancha. Terceiro, diz que sobre ela não podia ter havido nenhum jugo que foi colocado ou imposto sobre ela. É tão incrível, é tão glorioso, é tão majestoso, é tão precioso, é tão poderoso levarmos em consideração isso aqui. Por quê, pastor? Porque ele sabia muito bem que todas essas instruções faziam desta novilha vermelha um tipo daquele que não tinha nenhum defeito, daquele que não tinha mancha, daquele sobre o qual não havia se estabelecido nenhum jugo até então. Ele era aquele que faria um sacrifício perfeito. Eu falo de Jesus. Mas diz que essa novilha, ela tinha que ser colocada aqui nas mãos do sacerdote. Então ela era trazida a Moisés, e Moisés a colocaria nas mãos do sacerdote. E quando o sacerdote Eleazar recebesse, diz que ele, em primeiro lugar, ele tinha que tirá-la para fora do arraial. Para fora do arraial. E essa ideia de tirá-la para fora era para mostrar que o ambiente que ele atuava, a princípio, o ambiente que ele atuava como sacerdote era um ambiente santo. Segundo, era para deixar claro que o sacrifício perfeito que no futuro seria realizado, ele o seria feito cruzando as portas, cruzando os portões. Seria feito porque alguém seria arrastado, levado, tirado.
Mas eu não quero que você olhe, propriamente dito, para essa tipologia ou simbologia bíblica. Porque se nós formos olhar aqui, nós vamos traçando um paralelo com a cruz e vamos mergulhar fundo na visão bíblica. Mas o que eu quero hoje é que você perceba todo o envolvimento do sacerdote com essa novilha. Porque ela vem para a mão dele, eu repito. Eu vou dizer de novo. Ela vem para a mão dele. É ele quem vai conduzi-la para um lugar à parte. Terceiro, ele é quem vai degolá-la. E a partir daí o envolvimento dele é total com esta novilha. O envolvimento dele é total. Até porque ele não receberia ela nas mãos se o coração dele não estivesse disposto a viver todo um comprometimento, a revelar-se como alguém totalmente comprometido. Eu vou dizer com outras palavras. Jamais essa novilha vermelha, ou esta bezerra ruiva, chegaria a ele sem que ele estivesse com o coração totalmente comprometido, porque uma coisa era ele receber nas mãos, mas isso não bastava. Ele tinha que tirá-la dali e ele tinha que conduzi-la, para que a partir daí ele pudesse, ao degolá-la, colocar tudo aquilo diante de Deus. E é incrível que o próprio Deus é quem diz: Moisés, diga a Eleazar que atire para fora, e comece a revelar o seu compromisso com a novilha, degolando ela. Segundo, vamos continuar. Verso de número 4. O texto diz: e Eleazar, Números capítulo 19, versículo 4, observe aí. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue. Do sangue de quem? Da novilha. E com o dedo, e dele espargirá, diz o texto, para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então perceba, ele recebe na mão, ele leva ela à parte, ele degola ela, depois ele coloca o dedo no sangue dela e passa esse dedo na porta da tenda. Muito importante isso. Por quê? Porque ele está deixando claro que o envolvimento dele com a novilha é simplesmente porque tudo que acontece com a novilha está ligada à tenda de Deus. Logo, da novilha está o corpo à parte, mas do sangue dela vem algo para a porta da tenda. Uma outra coisa importante a se observar é que este sacerdote, eu queria que você observasse bem aí, que tinha a ordem de colocar o dedo no sangue e aspergir ou ir para a frente da tenda da congregação para aspergir o sangue lá 7 vezes. A Bíblia diz no verso 5 que ele tinha uma outra responsabilidade aí. E diz o texto: então queimará a bezerra perante os seus olhos. Aí vem o texto: ele vai tocar fogo. Então você percebe que ele é o homem que recebe a bezerra. Ele é o homem que leva a bezerra para um lugar à parte. Só vai entender quem ama a Bíblia e está ligado. Ele é o homem que leva essa bezerra para degolá-la. Ele é o homem que pega do sangue desta bezerra
e coloca na porta do santuário ou da tenda. Ele é o homem, preste atenção no que o texto diz, está aí no verso 5, que vai colocar fogo no corpo da bezerra. Então ele vai dar ferramenta ao fogo. E ele tem que, segundo o texto, queimar. Ele tem que usar fogo para queimar a bezerra. E diz o texto, vai queimar perante os seus olhos, porque ele não pode tirar a visão do que está acontecendo com a bezerra. Até porque, uma vez que ele colocou o sangue na porta da tenda, a entrada dele lá depende do que ele assiste essa bezerra passando. Aí o texto diz que ele verá com seus olhos ela queimando. Queimando em primeiro lugar, verso 5, o couro, segundo a carne, terceiro o sangue, quarto, diz o texto, que até o esterco dela seria queimado junto. Aí no verso 6 diz assim: e tomará o sacerdote um pedaço de madeira de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. E o objetivo é que tudo aquilo que há na bezerra seja consumido. E o que vai ficar da bezerra? Apenas a memória pelo sangue que foi aspergido 7 vezes naquela tenda. E eu quero que você olhe, não propriamente dito, para o sacrifício dessa bezerra aqui nesse momento. Porque o sacrifício dela, eu já disse antecipadamente, fala muito a mim, fala muito a você. Do sacrifício que foi feito na cruz. Mas eu quero que você olhe hoje, propriamente dito, para o sacerdote. E veja a ação desse sacerdote. Veja o envolvimento desse sacerdote. Veja o comprometimento desse sacerdote. Veja a ligação desse sacerdote. Veja tudo que esse sacerdote faz com relação a ela. Ele recebe na mão, ele atira à parte, ele degola ela. Ele é aquele que pega do sangue dela. Ele é aquele, em quinto lugar, que queima ela. Mas ele tem uma outra coisa a fazer. E tudo isso é a ação dele como sacerdote. E o que ele não fizer vai ficar aqui para alguém ligado a ele fazer. Mas tudo está ligado a quem vive e respira o sacerdócio. Olhe para o capítulo de número 19 de Números, acompanhe na sua Bíblia, senão você perde. Olhe para o capítulo 19 do livro de Números, o verso de número 7. Então o sacerdote. Quem? O sacerdote. Ele lavará suas vestes, banhará sua carne, depois entrará no arraial e ficará ali como alguém imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. Verso 9. E o homem limpo, ou seja, alguém que não participou, que não fez no lugar do sacerdote o que o sacerdote foi chamado para fazer, um homem limpo, ele vai ajuntar a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação.
expiação é. Aí o verso 10 diz: o que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Talvez você está me ouvindo citando esses versículos, falando desse texto assim, e você diz: pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida e o que é que o senhor quer hoje trazer como palavra inspirada por Deus aos meus ouvidos? Eu quero falar sobre esse envolvimento do sacerdote que requer, escute bem, um recurso que possa cooperar com ele. Porque o que a gente está percebendo aqui é que o que está sendo entregue ao sacerdote e todos esses passos envolvem um grande esforço do sacerdote, porque o que ele está fazendo é uma grande obra. E deixe-me dizer aqui que tudo aquilo que o sacerdote está realizando como obra, tudo aquilo que o sacerdote está fazendo como obra, eu vou dizer a você, e é muito importante você levar isso em consideração, traz a ele cansaço, enfado, fadiga e desgaste. Porque você percebe que é um trabalho tremendo receber a bezerra, tirar a bezerra do lugar, imolar a bezerra, pegar o sangue dela, depois queimar o corpo dela, depois entrar dentro do arraial e ficar ali até a tarde, que é o tempo onde cessa tudo aquilo que ficou apegado a ele da bezerra. E se não ficou do ponto de vista na sua vestimenta, fica na mente, no coração, porque ele tinha que manter os olhos no sacrifício dela, e tudo isso cansa. Quantas pessoas que estão me ouvindo têm lidado com situações, principalmente com relação à obra de Deus, que não se sentem quase sempre no decorrer da sua trajetória ou do seu trajeto cansado e cansada. Quantas pessoas? Quantas pessoas não se sentem cansadas? Quantas pessoas não se sentem esgotadas? Quantas pessoas não se sentem quebradas? Quantas pessoas não se sentem arrasadas? Quantas pessoas não se sentem sofridas? Porque tudo que veio à sua mão e tem vindo é algo muito pesado, principalmente uma obra como essa, porque essa bezerra aqui, ela não é comum. Se você observar o capítulo 15 do livro do Gênesis, verso de número 7 a 9, lá pelo verso 9 principalmente, você vai ver Deus pedindo a Abraão uma bezerra, mas aquela é diferente dessa aqui. Ele pede lá a novilha, mas é diferente dessa. Essa aqui é única. Essa aqui é sem mancha, essa aqui não tem jugo sobre ela. E tudo que envolve a relação minha e sua com esta figura da bezerra, esta figura da novilha vermelha, exige de nós esforço, entrega e sacrifício. E deixe-me dizer uma coisa: ninguém que convive com você, que anda nesse mundo como uma pessoa carnal, natural, ninguém, gente, que anda nesse mundo como uma pessoa natural, como uma pessoa carnal, vai te entender.
E eu digo porque não é só aqueles que estão fora ou que não conhecem Jesus como você o conhece a partir da palavra. Há muitos crentes com quem você convive que interpretará mal o seu cansaço. Até porque boa parte dos erros e dos pecados ou das suas quedas tem a ver com duas coisas: com o seu cansaço ou com a sua revolta. Porque no seu coração você jamais queria Jesus, entristecê-lo. Mas é que receber isto aqui nas mãos é algo que pesa sobre a vida espiritual de cada um de nós, cansa, esgota. E não há quem viva isso que não sinta o impacto disso. Eu sei que você já sentiu o impacto. E eu sei que você sente o impacto. Eu sei que tem momentos na sua vida que você olha e diz para você mesmo que por você largaria a novilha vermelha ou a bezerra ruiva, como diz aí em Números capítulo 19. Como você queira chamar. Largando ela, o que você está dizendo é: eu estou largando essa ideia de sacrifício, de entrega, de sangue derramado, de renúncia, de cruz, tudo isto. Só que quem mais do que você sabe da sua petição e das suas necessidades? Amém, irmã Glacine? Pode contar com as nossas orações, sim. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos estar apresentando ao Senhor a sua vida, em nome de Jesus, e seus familiares. Então o convite de Deus aqui para o sacerdote é para um envolvimento com tudo que diz respeito a esta novilha vermelha. E isto aqui, gente, eu preciso dizer de novo, traz cansaço. E possivelmente, se você já deixou alguma vez ou quis deixar esse seu compromisso com essa tarefa que mexe tanto com a tua estrutura física, você quis deixar ou por causa do cansaço e esgotamento ou por causa de uma revolta, por questionar o porquê se honra tanto às vezes quem faz de forma errada e se desvaloriza tanto quem se esforça para fazer as coisas de uma forma certa, do ponto de vista dessas relações que nós temos com a obra de Deus. É muito importante a gente levar isso em consideração, gente. Muito importante. Que a gente entenda que Deus, mais do que ninguém, sabe que este envolvimento com a bezerra vermelha ou com a novilha vermelha requer de nós, meu Deus, requer de nós um esforço muito grande que nos faz cansar, e Ele entende a gente, que cansa mesmo. Você percebe que o esgotamento é tão grande, pesa tanto, que o sacerdote precisa retirar-se para o santuário. Ele precisa retirar-se para o santuário e ficar ali até a tarde, porque ele sai desse envolvimento com a novilha como um imundo. Isso pesa sobre ele, esgota, cansa. Por quê? Porque ele viu que fez todo o esforço e ele ainda em si continua sentindo o peso, até que a misericórdia de Deus o alcança. Então, em primeiro lugar aqui, ele recebe uma obra que cansa nas mãos. Ele recebe uma bezerra, ele recebe a novilha vermelha. Uma segunda coisa que eu quero levar em consideração aqui, quanto à nossa vida, quanto à nossa caminhada, quanto à nossa jornada. Uma segunda coisa que eu quero levar aqui em consideração
é que esta novilha, enquanto novilha ela exige, preste atenção, desse sacerdote um olhar sobre ela enquanto ela está viva, um olhar sobre ela depois que ela morre e um olhar, inclusive, sobre ela enquanto ela é queimada e exige um olhar sobre ela quanto às cinzas dela. Ele vai assistir aqui toda a decomposição dessa bezerra. E como é que ele tem que assistir isso? Ele tem que assistir isso como um sacerdote, cujo coração está ligado ao santuário, cujo coração está ligado ao altar, cujo coração está ligado às coisas de Deus, cujo coração está ligado às coisas de Deus. Então não é uma situação fácil. Uma situação realmente muito difícil, porque ele está vendo uma desconstrução acontecendo com aquela bezerra. E ela vai chegar até o pó, entende? E ele pegou isso nas mãos. E eu não sei como é que você entende, porque eu estou falando de uma obra que ele recebe nas mãos e ele vê isso simplesmente virando pó. E aí, eu compreendo quando ele está cansado. E compreendo quando acontece com ele uma segunda coisa. Ou comigo, ou com você. Quando nós colocamos as nossas interrogações bem grandes diante de Deus. Porque você sabe, há muitos crentes que no seu trajeto, diante de uma situação que ele tinha o controle e de repente não tem mais, ele perde a fé. Ele perde a fé. Ele deixa de crer na palavra. Ele deixa. Receber essa bezerra nas mãos e perceber esta bezerra passando por esse processo, sendo imolada, e tudo aqui, preste atenção nisso, acontecendo a partir do toque das mãos do sacerdote. Não é nada fácil. Para os outros, aquilo que ele estava fazendo é salvação e livramento. Para ele, aquilo vai lhe tornando alguém que vai ser purificado, sim, mas ele vai aparecer diante do arraial de Deus, conforme o texto diz em Números capítulo 19, como um imundo. Ele está simplesmente recebendo parte do impacto do que está acontecendo com a bezerra, para que outros fiquem bem. Ora, mas para quem teve as suas coisas nas mãos, ou para quem recebeu muito nas mãos, ou para quem viveu essa experiência de receber algo nas mãos, ver isto entrando em um processo totalmente diferente. Porque a ideia seria, vamos desfrutar disso aqui. E de repente a proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus é permitir que aquilo vire pó. Não é fácil. Então temos duas formas de enxergar isso aqui que nós devemos levar em consideração. A primeira delas tem a ver com as coisas que nós recebemos nas nossas mãos e elas vão se desfazendo nas nossas mãos. Isso dói e deixa a gente cheio de interrogação. A segunda delas tem a ver com o fato de que há uma necessidade, muitas vezes, de que isso chegue ao pó. E deixe-me dizer, porque no texto, aqui no capítulo de número 19, diz que este sacerdote,
ele vai para o santuário depois que isso acontece. E aí você diz, pastor, fala de novo, eu vou dizer de novo. Ele vai para o santuário. Deus abençoe, Carla Torres, Deus abençoe. Ele vai para o santuário, entende? Raline, Deus abençoe. Irmã Rose, Deus abençoe. Então ele vai para o santuário. É como se algumas coisas fossem necessárias terem virado pó, para que esse regresso para o santuário aconteça. Só que esse regresso aqui é diferente, porque ele vem como quem esteve lá e volta. E como eu disse anteriormente, ele não tem contato com o santuário apenas uma vez por ano. Ele tem contato todo dia. Mas, a cada momento que a bezerra passa por esse processo aqui, ele volta para lá com um coração diferente. Porque o santuário é o lugar daqueles não somente que ganham, mas o lugar daqueles que também viram coisas virarem pó na sua mão e diante dos seus olhos. E essas pessoas, elas não podem olhar para a sua vida e considerar que a sua vida terminou, até porque toda essa desconstrução da bezerra coloca muitos daqueles que você ama em paz, em liberdade e em salvação. Para você isso custa, porque pesa. Paulo diz em um certo momento à igreja, eu morro para que vocês vivam. Porque não há possibilidade de ser aquele que lida com a novilha vermelha. Não há possibilidade de ser aquele que lida com a novilha vermelha e não sinta algumas coisas dentro de si por aquilo que foi virando cinza, virando pó. Então se dê a chance nesta noite de olhar e entender no seu coração e na sua alma, pelo amor de Deus, que isto não está te matando nem te enterrando, isto está te colocando no lugar do santuário, com uma visão diferente, com um coração diferente. Porque olhar para a bezerra morrendo é ter consciência de que houve expiação ali. É claro que ver algumas coisas sendo desfeitas não é fácil. Mas tudo aquilo que vai virando cinza ao longo da vida, e eu sei bem o que é isso, e você também sabe, porque você já viu coisas virando pó nas suas mãos, virando cinza. Você vai percebendo que isso tudo vai agregando alguma coisa muito grande à sua vida. Me deixe correr para terminar. Em terceiro lugar, olhar para esse sacerdote envolvido com esta novilha me faz entender que ele nem sempre, por mais que a maior parte das coisas seja feita por ele, realizada por ele, ele nem sempre estará apto e com o coração totalmente apto para aguentar além dos seus próprios limites. E ir além dos seus próprios limites. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo de número 19 aí, olhe para o texto, diz no verso 9 que a gente citou anteriormente, que um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, no lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel. Um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra. Perceba que toda a obra relacionada à bezerra, o sacerdote aqui está cooperando até virar pó.
Quando chega no pó, preste atenção nisso, que isso é muito, muito, muito importante você entender. O texto diz assim, que um homem limpo ajuntará a cinza. Por quê? Porque às vezes o que sobra daquilo que foi nos dado para fazer são cinzas. Nem sempre a gente está inteiro e nem sempre o que a gente carrega está inteiro. Tem muita coisa na gente da gente que está no pó, na cinza. No pó, na cinza. É muito importante considerarmos isso. Muito importante. É muito importante você considerar. Por quê? Porque você não é alguém que nasceu como um Superman espiritual. Nós somos pessoas que vamos fazendo o que Deus ordenou, e quando olhamos, muito daquilo que Deus ordenou a fazer nos levou a enxergarmos as cinzas no chão. Porque a entrega da bezerra é uma entrega plena, total. Mas isso não significa que acabou para a gente. Esse sacerdote aqui, ele vai conhecer duas coisas. Primeiro, o isolamento aqui, porque diz que ele será imundo depois desse sacrifício e vai para o santuário. Segundo, este sacerdote aqui, ele vai conhecer o que é lidar com o tempo. E vai conhecer o que é ser trabalhado no tempo. Porque diz que ele ficaria até a tarde. Enquanto isso, o que é que você acha que ele traz na mente dele, no coração? As cinzas. Pastor, repete, vou repetir. O que é que você acha que ele traz na mente e no coração? As cinzas. As cinzas. E a grande preocupação nossa é: quem vai cuidar do que restou? Aí o texto é lindo, no verso de número 9, aí Números capítulo 19, versículo 9 diz: e um homem limpo. Aqui era alguém ligado ao sacerdote. Com relação à minha e à sua vida, nós sabemos quem é. Este homem limpo, que vem para juntar as cinzas. Eu estou falando da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que dá uma olhada para você e diz: e teve muito corte aí, e muito sangue foi jogado na porta da tenda aí. Ele olhando, ele dizia: teve muito fogo queimando essa estrutura que estava nas mãos dele. E o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Ele veio para juntar a cinza. Para que você não fique, depois que sair desse isolamento, como alguém cuja memória está presa ao que foi desconstruído, porque foi necessário acontecer. E deixe-me dizer aqui, que ele sabe trabalhar com a gente, porque nesse isolamento seu, neste isolamento às vezes que o meu coração vive, quem mais do que ele sabe trabalhar na nossa vida? Quem mais do que ele sabe trabalhar na sua história e na minha história? Quem mais do que ele sabe trabalhar na nossa história, gente? Quem mais do que ele? E eu espero que você permita ele te ajudar, porque às vezes você vai dizer: eu vou resolver. Não vai. Porque muito você já fez e chegou nas cinzas. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Deixa na mão dele.
deixa que o homem limpo, oh meu Deus, ele entre com as suas ferramentas e junte as cinzas das tuas memórias amargas e te coloque em uma condição diferente daqui para frente. Porque, pastor, ele tem muita coisa boa para a sua vida. Ele tem muita coisa preciosa para revelar na sua vida. Ele tem muita coisa grandiosa para revelar na sua vida. E ele está agindo em você. Ele está agindo com você. Ele está agindo por você. Ele está agindo para você. Você já deixou o homem limpo. Você já deixou o Espírito Santo mexer com as coisas que foram queimadas? Deixa ele agir aí. Eu vou dizer de novo, deixe ele agir aí. Você já fez de tudo, cansou. Já fez de tudo, percebeu que desconstruiu na sua mão. Chegou nas cinzas. Entenda os seus limites e fique quieta, fique quieto. Ligue o seu coração a Deus no santuário e deixe Ele trabalhar com a sua cinza. Deixe Ele trabalhar com as suas memórias amargas, com as suas perdas, com as suas lutas, com seus problemas. E deixe Ele te dar força, condição e graça de se levantar novamente, se mover novamente, andar novamente. Sim, ser alguém que se move debaixo da graça de Deus novamente. Qual é o teu limite? Em que situação você está? O que você já viveu e tem vivido? Quais são as coisas que você tem vivido que tem pesado na sua vida? O que está mexendo com você que te desestruturou todo e toda? O que te quebrou até aqui? Tudo isso que você viveu era necessário para você descobrir que você tem um companheiro e esse companheiro trabalha com as tuas cinzas. Que esta palavra fique no seu coração hoje à noite, porque você não está só no isolamento. Que esta palavra te alcance hoje à noite, porque você não está só no isolamento. Você não está só nesse lugar de quebras, de feridas, de dores, de agonias, de angústias, de tristezas. Você não está só. O Espírito do Senhor sabe trabalhar com você e com as suas cinzas. Deixe-me ler um texto do Novo Testamento, que eu já tinha fechado a Bíblia, mas o Espírito Santo está me lembrando esse texto. Eu sei que você conhece ele, mas me deixe ler esse texto com maior amor e carinho esta noite, porque eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. E creio que Ele está trabalhando e falando com você através da palavra. Capítulo de número 8 de Romanos, o Romanos capítulo de número 8, você conhece o texto. Olha o que Paulo diz a partir do verso de número 25. Vamos ler a partir do verso 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda, oh meu Deus, as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu paro aqui. Olha que coisa linda. Verso 26. Da mesma maneira, enquanto você espera, entende? No lugar de isolamento. Porque ele diz no verso 25, no verso 24, que porque em esperança somos salvos. No verso 26 ele diz, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda com as nossas cinzas, com os nossos pedaços, com as nossas tristezas, com as nossas dores. Ele nos ajuda. E eu creio nesse Espírito de Deus que está com a gente. Ele nos ajudará a vencer tudo e todas as coisas, gente. E seremos por Ele grandemente tocados. Seremos por Ele maravilhosamente abençoados. Seremos nele plenamente atingidos pela sua misericórdia. Agora tem uma coisa aqui muito especial nisso tudo. O que é, pastor? É que ele não trabalha com a gente só nesse isolamento. Quando a gente está nesse tempo de isolamento, chorando por coisas que foram desfeitas, ele não trabalha só com as nossas cinzas. Ele trabalha com uma outra coisa muito importante. E aqui em tudo, isto aqui, que está ligado ao capítulo de número 19 de Números, tudo aqui tem algo muito importante, que eu não ia nem citar agora, mas eu preciso concluir assim. Então, vamos lá. Olha o que diz o texto. Volte aí para o capítulo 19 de Números. Verso 7. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água. E depois entrará no arraial, e o sacerdote, mesmo tendo se lavado, será imundo até a tarde. Verso 8. Também o que a queimou lavará suas vestes com água. Sublinha aí água. E em água banhará sua carne. Ele não trabalha só com o meu isolamento, ele não trabalha só com a minha cinza, ele trabalha com água. A água está presente aqui. Aquela que ele disponibiliza para que aqueles que estão envolvidos no sacrifício se banhem, e aquela que ele mesmo diz, eu vou te molhar com as minhas águas. Tem água de Deus à sua disposição. E sabe o que é que esta água ela diz ao meu respeito e ao seu? Que nós somos homens e mulheres separados para Deus. Por isso no verso 9 diz, e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou as cinzas da bezerra lavará as suas vestes com água e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com água. Claro que aqui é uma outra continuidade, tem a ver com continuidade aqui, mas já abre para um outro assunto que eu quero que você simplesmente guarde.
é que ele trabalha com água. E deixe-me dizer aqui, que apesar de tudo que você viveu, tem água à sua disposição. Por isso, quando Nicodemos, lá em João capítulo 3, foi falar com Jesus, ele disse, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos disse, pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe? Pode. Jesus disse, não, Nicodemos, você sabe que não. Eu estou te falando de nascer da água e do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido desta água do Espírito. Tem água à sua disposição. Usufrua dela. A samaritana, conversando com Jesus, ela disse, Senhor, dá-me desta água. Peça a Ele, porque Ele pode te dar água para que você se banhe, seja revestido, revestida, renovado, renovada, abençoado, abençoada. Ele pode te dar dessa água hoje. Deixa Ele te dar dessa água. Deixa Ele te conceder dessa água. Deixa Ele proporcionar ao teu coração mais desta água. Porque você não vai ficar isolado para sempre. Tem muita coisa para você viver e muita coisa para você fazer. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma terça, Senhor, da motivação na Tua presença. E por mais um momento como esse, em que nós podemos, meditando na Tua palavra, crescermos juntos. Eu te peço de todo o meu coração e de toda a minha alma, alcança cada coraçãozinho e trabalha na vida dessas pessoas. Ajuda, fortalece, orienta, instrui. Faz os teus filhos e as tuas filhas viverem, Pai, tudo aquilo que o Senhor projetou e tudo aquilo que o Senhor planejou. Coloca as tuas mãos sobre a vida do teu filho e da tua filha e conduz o coração dele e o coração dela para um tempo de bênção sem medida. Porque eu não tenho dúvida, Deus, que Tu vais honrar o Teu nome na jornada dessa mulher e deste homem. Abençoe, fortaleça, favoreça, trabalhe na vida deles. Encha-os de graça e não os deixe na cinza. Disponibiliza as tuas águas e faz os teus filhos entenderem que o teu Espírito está com eles todos os dias, o ajudando, fortalecendo, orientando, guiando, movendo. O teu Espírito Santo está com eles. Por isso eu te peço ajuda, Pai. Guarda, Pai. Protege, Pai. Fortalece, Pai. Para a tua glória. No nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos. E eu declaro que os teus filhos não ficarão no isolamento. Eles serão abençoados. Eles serão alcançados, eles serão tocados, algo vai acontecer, a Glacília, aí na sua história. Erguiou-me, anima, nuvio, levará semia. Há uma bondade e uma graça de Deus sobre o vosso coração. Por isso não desanimem, não parem, não desistam. Deixe o Senhor agir em vós. Porque ninguém mais do que o Senhor sabe trabalhar na vida dos que dependem e dos que confiam nele. Nós declaramos em nome de Jesus que uma bênção grande de Deus e sem medida ela alcança a sua vida
ela alcança a sua história, ela alcança a sua casa, para a glória do nome de Jesus. Vai acontecer coisas de Deus por este tempo. E você verá que você não ficou na cinza, mas houve uma movimentação de Deus para beneficiar a tua vida. E eu creio, Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender. Tudo que você viveu até aqui de lágrimas, tudo que você viveu até aqui de dores, tudo que você viveu aqui de isolamento, tudo que você viveu até aqui de cinzas, haverá uma mudança nessa situação e nessa realidade, e é Ele quem está fazendo, porque Ele escolheu você para que o nome dele seja grandemente glorificado na sua vida. Aproveite isso. Busque isso, desfrute disso e veja o que o Senhor vai proporcionar ao teu coração. Porque Ele não começa nada, Priscila, para não terminar. Ele não começa nada, irmã Renata Santos, para não terminar. Ele vai honrar o nome dele na sua vida. Ele vai ser honrado, Nível, ele vai ser honrado, irmã Cátia. Ele vai ser honrado, Rosa. Esse tempo de espera, sabe? Que Paulo disse lá em Romanos 8, onde a gente leu. Ele termina. Porque enquanto você está esperando, o Espírito Santo está te ajudando nas tuas fraquezas. Mas o que ele está trazendo é lindo, o que ele está trazendo é precioso, o que ele está trazendo é o melhor para a sua vida. Por isso, não baixe a cabeça. Não se entristeça, não desanime, não desista de prosseguir cheio e cheia de esperança, porque daqui a pouco Ele vai aparecer na sua história e Ele será glorificado no teu caminho. Tu não vais ficar nessas cinzas, como disse aí em Números capítulo 19 que a gente leu. Tu não vais ficar nesse isolamento, como o texto diz. Tu não vais ficar aí como quem viu aquilo que estava nas tuas mãos se desfazer. Tem algo novo de Deus chegando, porque Ele vai juntar a cinza, Ele vai te chamar para fora, Ele vai dizer, vem comigo, tem coisas boas para você. Pai, no nome de Jesus, seja com teu povo e dê vitória aos teus filhos. Para a glória do teu nome eu te peço. Dê uma grande vitória ainda esta semana ao teu povo. E honre, porque nós estivemos na semana do clamor, clamando por esse mês. Honre o teu nome na vida dos que estão confiando e esperando na tua palavra. Tu tens vitória para estes corações, Pai. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus.